Você tem mais uma opção para ouvir a maior web rádio do Brasil. A Rádio Conectados já está na assistente virtual mais queridinha do Brasil. Baixe a sua skill agora mesmo e de graça. Depois é só dizer: Alexa, toque a Rádio Conectados. Transmitindo Rádio Conectados. E curta seu programa favorito. É a Rádio Conectados, cada vez mais pertinho de você. Escuta a Rádio Conectados na Amazon Alexa. Oi, eu vou dar uma entrevista agora para a rádio. Você não sabe trocar o gás? Eu vou trocar lá. Tá, tem um bujão novo lá atrás. Você sabe fazer troca? Entretenimento, Sim. informação, a melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Apoio Google Brasil, Exop Brasil, CRP Mango, ideias que inspiram pessoas. Federação de Beat Soccer do Estado de São Paulo, Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio, Press Texto, Comunicação, RP2, Esporte Marketing, MLabs, gestão de redes sociais para todos, StreamYard, a maneira mais fácil de criar transmissões profissionais ao vivo, Music Master, programação musical, InfoAudio 2020, sempre conectado, Informa, soluções inovadoras para automação de rádio e PR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. Há mais de 10 anos no ar. O Planeta Conectado. www.radioconectados.com.br. A FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br. Claro, você também que nos acompanha aqui pelo Facebook, Carlos Silvio, e também outras plataformas, seja hoje ao vivo, amanhã, que esse vídeo vai ficar aí para você sempre acompanhar as nossas entrevistas. Quer participar aqui com a gente? O WhatsApp da Rádio Conectados é o 11 2061 6257. 11 2061 6257. As redes sociais da Rádio Conectados: Facebook, Rádio Web Conectados, Instagram, @Rádio Web Conectados, o meu é @CS Paiaiá, YouTube Paiaiana Conectados e Rádio Conectados Rádio. Lembrando, se você perdeu alguma entrevista e quer rever, acompanhar novamente, todas as entrevistas do Paiaiana Conectados estão no site paiaianaconectados.com.br. Hoje, 11 de novembro de 2023, a gente vai tratar aqui de um tema importante, que é a guerra na faixa de Gaza lá. E para falar disso, um convidado especial aqui. Ele é cineasta, historiador, escritor, membro da Academia Ituana de Letras, um dos maiores especialistas brasileiros em Holocausto, Segunda Guerra Mundial, se dedica a divulgar o que é considerado o maior crime da humanidade. É diretor do Brasil Yad Vashem, o mais importante centro de pesquisas e ensino do Holocausto, sediado em Jerusalém, além de curador do Museu da Imigração Judaica e Memorial do Holocausto em São Paulo. Sobre esse tema, faz palestras, realizou 3 longas-metragens e escreveu alguns livros. Eu trago aqui o especialista também em Oriente Médio, Márcio Pitliuk. Márcio, tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Muito obrigado pela oportunidade e por ler o meu currículo aí, que até eu fiquei impressionado. Dizem que quando a gente tem um currículo grande é porque tá ficando velho, mas é bom ficar velho, né? Eu preferi não ter currículo e continuar jovem. O seu nome não é fácil de pronunciar. Eu pronunciei corretamente o seu nome? Corretamente. Pode me chamar de Pete também. Que fica mais fácil, né, Márcio? É. Me diz o seguinte, qual é a origem do teu sobrenome, Márcio? Lituânia. Meu pai era da Lituânia.
foi embora de lá na década de 20 com a família, porque o antissemitismo lá era muito grande, muito perigoso, e vieram para o sul do Brasil, e aqui se radicaram e fizeram uma nova vida. Muito bom, muito bom. Me diz o seguinte, quando é que você começa a se aprofundar na questão do Holocausto, que talvez seja um tema que você mais estudou na tua vida, né, Márcio? É bem interessante, porque eu era publicitário, trabalhei em grandes agências, depois abri minha própria agência de propaganda. Eu estava na faixa dos 50 anos, meio em crise, já cansado da publicidade, querendo mudar de vida. Eu fui documentar um evento mundial chamado Marcha da Vida, que leva milhares de pessoas do mundo inteiro para conhecer os campos de extermínio, de concentração da Alemanha nazista. Eu decidi fazer um documentário, em vez de eu fazer a marcha com todo mundo, documentar, já que eu tinha minha experiência de publicitário. Eu fiz um longa-metragem, fiz um livro grande de fotos explicando o que é o evento. E para fazer esse trabalho eu precisei começar a pesquisar muito, a ler muito sobre o Holocausto, visitar museus em todo o mundo, e principalmente entrevistar sobreviventes do Holocausto que vivem no Brasil. Eu acabei me apaixonando pelo tema. Eu vi que os sobreviventes queriam contar suas histórias, que já estavam com uma certa idade, queriam registrar e documentar o que aconteceu com eles. Então eu vendi minha agência de propaganda e passei a fazer esse trabalho de maneira voluntária. E daí não parei mais, 15 anos já nesse estudo, nessa pesquisa. Eu acabei fazendo mais 2 documentários sobre o Holocausto, escrevi 8 livros, fiz mais de centenas de palestras pelo Brasil, registrei o depoimento de mais de 100 sobreviventes que vivem no Brasil. Agora, recentemente, em setembro, nós levamos 15 jornalistas dos principais órgãos de comunicação para conhecer os campos nazistas na Europa. Criei o Memorial do Holocausto de São Paulo, montei a exposição que tem lá. Então é isso, minha vida passou a ser divulgar e recordar o que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eu tô com um livro seus aqui em mãos, que eu achei lindo, só pela capa. Eu comprei essa semana, não li ainda, mas lindo, lindo, lindo. O nome do livro é O Homem que Venceu Hitler, uma história de amor e coragem. E você lançou um outro agora, quinta-feira, né? Esse aqui que você tem, né? Isso. Esse é o primeiro que eu lancei. Esse livro, eu tive a inspiração numa das viagens para a Europa. Eu estava na Polônia. Vi aqueles prédios pequenininhos, apartamentos apertados. Eu fiquei pensando como devia ser perigoso e difícil para um polonês cristão esconder um judeu em casa. Então esse livro é sobre isso, é sobre uma polonesa que esconde um garoto judeu de 16 anos na casa dela. Ela estava carente, o marido morreu, ela acaba seduzindo o menino. Em determinado momento ele acha que ela vai denunciá-lo para os nazistas porque a recompensa em tempo de guerra era boa, podia ser 1 quilo de banha, podia ser um pouco de dinheiro que ajudava os poloneses a sobreviverem aos alemães, e ele foge e vai parar no Brasil. Depois de uns 60 anos, o filho desse garoto resolve voltar para a Polônia para saber quem é essa mulher que primeiro salvou o pai, seduziu o pai, salvou, e depois ia denunciar. Quando ele chega no apartamento que o pai dizia que ele morou, ele tem uma surpresa, eu não vou contar para não dar spoiler, mas uma surpresa que impacta muito. Esse que você falou, o que eu acabei de lançar, é o Engenheiro da Morte. Está ao contrário a imagem, né? Mas é o Engenheiro da Morte. Não, está aparecendo correto aqui. Então está ótimo. Que é sobre a participação de uma grande parte da elite alemã
no Holocausto. O que é isso? A participação dos bancos, dos industriais, né, das empresas, na ascensão do nazismo ao poder, no apoio que eles deram para Hitler, e depois a participação desses empresários, dessas empresas, de toda a elite alemã no Holocausto. Por que eu falo isso? Por que eu mostro isso no livro? Porque tem uma frase que resume, que é os soldados alemães eram o último elo da corrente. Eles só organizavam as filas das câmaras de gás. Para os judeus chegarem às câmaras de gás, tinha todo um processo de captura desses judeus, de transporte, do desenvolvimento, né, da criação do gás que matava os judeus, da construção dos campos de extermínio. Tudo isso eram feitos por arquitetos, engenheiros, empresários, porque não é um soldado que constrói um campo onde viviam 100 mil pessoas, é uma cidade grande. Sim. Tem toda uma rede de luz, de água, cercas eletrificadas. Uma câmara de gás é uma construção de concreto que precisa de um projeto de arquitetura, muito bem elaborado, né? Muito bem elaborado. Então, e é uma coisa que as pessoas não param para pensar. Eu estou sempre envolvido com o assunto e eu penso muito. Então, quem fez o Holocausto foi a elite da Alemanha, não foi Hitler sozinho e nem só os nazistas. O Brasil recebeu muitos sobreviventes do Holocausto? O Brasil recebeu, a gente não tem uma estatística, acho que nunca foi feita, infelizmente, essa estatística. Eu estimo que entre 500 e 1.000 sobreviventes chegaram no Brasil. Ainda temos 200 vivos, eu conheci mais de 100, quase praticamente 90% em São Paulo. Eu calculo que até 1.000 devem ter chegado aqui depois da guerra. Programa Página Conectados, batendo um papo hoje com o historiador, escritor, especialista em Holocausto, Márcio Pitliuk. Depois do nosso primeiro quadro aqui, a gente vai entrar aí no assunto do confronto lá em Israel. Mas a gente vai chamar agora Assis Ângelo com o quadro 1 Minuto de Prosa para falar sobre Baião. É isso, Assis? Agora na Rádio Conectados, 1 Minuto de Prosa com o jornalista Assis Ângelo. É o seguinte, isso aí é Baião do Luiz Gonzaga ou não é? Eu quero que vocês ouçam, procure aí. Deve ter. Aqui no acervo do Instituto Memorial Brasil nós temos esse disco, tá certo? Mas na internet deve ter também. Se chama, o título dela é Caboclo do Mato. Mas a entradinha, é claro que lembra muito o Baião de Luiz Gonzaga. Isso quer dizer que o Gonzaga plagiou? Não! Essa música foi gravada em 1940 e o Gonzaga, como artista, cantante, não existia. Ele começou a gravar em 1941. Em 14 de março de 1941, Luiz Gonzaga começou a gravar instrumentalmente. Ele só foi cantar em disco em 1945, em abril de 1945, a Dança Mariquinha, que é uma mazurca, tá certo? Então, esse arrudeio, para lembrar de novo, esse disco, Native Biscuit, isso aí foi gravado por um cara chamado Leopoldo Stravinsky, nome danado, né? Um americano, tal coisa, com a aquiescência, né, com o acompanhamento do Vila Lobos, inclusive o Vila que arregimentou os artistas para lá e tal, para essa gravação que foi feita num navio chamado Uruguai, lá no Rio de Janeiro. Isso em 1940. E esse disco só seria lançado em 1942 nos Estados Unidos. Uma tiragem ínfima, mínima. Tá? Foram gravadas em 2 sessões cerca de 40 músicas. Apenas 16 estão nesse álbum, disco de 78 rotações. Então, Gonzaga não existia ainda como músico e tal, e coisa. Então, nunca. Eu estou falando isso como curiosidade. Isso aí é um arranjo do Pixinguinha, essa coisinha, brincadeirinha e tal. Mas o Gonzaga certamente nunca ouviu essa música, essa gravação, ele nunca ouviu. E aí vai. Essa foi a primeira música tornada clássica, Baião de Luiz Gonzaga. Programa Paiaiana Conectado.
claro, se você quiser acompanhar tudo sobre cultura popular, acesse o blog do Assis Ângelo. Márcio Pitluc é o nosso convidado de hoje. Márcio, entrando nesse conflito, ataque do Hamas, você pode definir melhor do que eu, que começou no dia 7 de outubro, já se vão um pouco mais de 30 dias. Eu queria que você desse uma explanação inicial aí sobre qual é a origem, quando é que começa isso, na verdade? Qual é o contexto histórico desses ataques? Tudo começa em 1947, quando a Organização das Nações Unidas, criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, aprova por grande maioria, praticamente todos os seus membros, a partilha do território que era chamado de Palestina, administrado pelos ingleses. Os ingleses tinham colônias no Oriente Médio, uma grande parte lá do território estava ou na mão dos franceses ou na mão dos ingleses. Então, naquela região, estava na mão dos ingleses, os judeus já estão lá antes de Cristo, os muçulmanos chegaram a partir do ano 700, que é quando Maomé funda a religião islâmica. Então, os judeus já estavam lá 2000 anos antes dos islâmicos, mas aquela região era uma meio terra de ninguém, não era uma coisa dividida, nada lá. Era terra de ninguém, deserto, né? A maior parte deserto. Em 1947, Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro, preside a ONU e coloca em votação a partilha, porque os ingleses iam sair de lá, os ingleses iam largar seus impérios no Oriente Médio. Os árabes falam que se a partilha for aprovada, eles não vão aceitar, eles não querem um Estado judeu na região. Em maio de 48, quando realmente as tropas inglesas saem e o território tinha que ser dividido entre uma parte para os árabes e uma parte para os judeus, 7 exércitos árabes atacam Israel. Egito, Síria, Líbano, Iraque, Jordânia, não lembro mais, Arábia Saudita, acho que é Arábia Saudita, não lembro quais, atacam Israel, e existe uma guerra lá de quase 2 anos, onde aquela população judaica bem, no começo ainda, bem fragilizada, consegue rechaçar o ataque dos árabes. E começa o Estado de Israel. Os árabes nunca aceitaram a partilha. Eles podiam ter ficado com a parte que a ONU decidiu, mas eles não aceitam, eles se recusam, eles não querem que Israel também, que os judeus ocupem a mesma região. E daí em diante vão tendo problemas em cima de problemas. O primeiro é que, quando Israel é fundado, 900 mil judeus que viviam nos países árabes, Síria, Iraque, Egito, um pouco mais adiante, mas 900 mil judeus são expulsos dos países árabes, muitos vão para Israel, outros vêm para o Brasil, vão para os Estados Unidos, se espalham pelo mundo. E começam a cada vez mais os problemas. Em 1956, o Gamal Abdel Nasser, que tinha tomado o poder do rei Farouk no Egito, ataca Israel, tem a guerra, é chamada Guerra de Suez, porque ele quer nacionalizar o canal de Suez, que estava administrado pelos ingleses e franceses. Depois de uns anos já seria entregue para o Egito, mas o Nasser quer antecipar, nacionaliza o canal e ataca Israel. A chamada guerra, a famosa Guerra de 56, que Israel ganha novamente. Em 1967 tem uma terceira guerra, o Egito, Jordânia, Síria, Líbano atacam Israel novamente, aquela famosa Guerra dos 6 Dias, que rapidamente Israel consegue segurar de novo o ataque árabe. Em 1973 tem a famosa Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur é o feriado mais importante dos judeus, é o dia do jejum, foram atacados no dia sagrado. Não estavam muito
muito resguardados. Essa guerra dura 15 dias, Israel perde muita gente, mas acaba ganhando. Porque Israel sabe que se não ganhar, ele é destruído. É o único país que, quando entra numa guerra, ou ele ganha a guerra ou ele é destruído. Porque não é uma guerra territorial, não é uma guerra por espaço, é uma guerra de destruição. Depois de 73, acabam essas guerras, mas começam as intifadas, que são os movimentos islâmicos radicais, que de vez em quando atacavam Israel, ou os homens-bombas, como a gente ouviu tanto, ataques físicos contra judeus nas ruas, jihadistas islâmicos que se explodiam em ônibus, explodiam em bares, discotecas, matando vários judeus, para espalhar o terror. Em determinado momento, Israel consegue controlar essas intifadas, os árabes começam a ver que tem que aceitar aquilo ali, mas em 2005, Israel estava administrando Gaza, sai dessa região de Gaza, que a gente ouve falar tanto hoje, é um território minúsculo, são 40 quilômetros quadrados, é muito pouco espaço, ou 400 quilômetros quadrados, não lembro agora. Israel sai de lá e o Hamas ganha as eleições e em seguida impõe uma ditadura, porque o Hamas não é um partido político, já o Hamas é um grupo terrorista. Ele foi criado em cima do assistencialismo também, não foi? O Hamas? Foi criado, ali é uma coisa assim, os palestinos sempre foram a bucha de canhão dos árabes, né? Quando começam os palestinos a se espalhar pelo Oriente Médio, pelo mundo inteiro, existem 15, 16 milhões de palestinos no mundo hoje. Uma parte vai para a Jordânia e, em determinado momento, o rei da Jordânia, o famoso Setembro Negro, massacra milhares de palestinos que têm medo de um golpe de Estado. Eles tentam ir para o Líbano, que é um país árabe, o Líbano não aceita eles ficam em campos de refugiados. O Egito não quer saber de palestinos, porque tem medo de desestabilizar o governo. Uma quantidade pequena vai para a Arábia Saudita. O Irã, que apoia o Hamas, não aceita palestinos. Realmente é uma população que sofre muito, porque os países árabes não querem absorvê-los também. Então, voltando ali à faixa de Gaza, o Hamas toma conta de Gaza, impõe um regime ditatorial, começa a receber bilhões de dólares da comunidade europeia, do Catar e do Irã. Da comunidade europeia, a comunidade europeia imaginava que eles iam desenvolver Gaza com esse dinheiro. Do Irã e do Catar, o Irã e o Catar já sabem que esse dinheiro vai ser usado para fins militares. O que o Hamas começa? Começa um esquema de corrupção muito grande, tanto que os principais líderes vivem no Catar, vivem fora de Gaza, eles vivem nababescamente, e o dinheiro começa a ser usado com fins militares. Pagar soldados, comprar armas, desenvolver foguetes. Isso vai crescendo cada vez mais. Então, começam atentados de terroristas do Hamas em Israel, que a gente ouvia, né, de explodir ônibus escolares, de explodir escolas e tal, impondo terror. Mas o Hamas estava, de certa maneira, sob controle. E o Hamas sempre usou a população palestina como escudo humano. A pobreza de Gaza vem do Hamas, que usa o dinheiro para a guerra, em vez de construir hospitais, escolas, universidades, em vez de desenvolver o país. Eles não têm interesse, porque eles são um grupo terrorista. Sim. E o que eles querem, o que eles pregam? Isso está no Estatuto do Hamas. Se a gente lê o Estatuto do Hamas, que tem até na internet, lá diz que o objetivo é destruir o Estado de Israel. No Estatuto não diz que nós vamos construir escolas, vamos desenvolver Gaza, vamos criar universidades, não. Fala que é para destruir Israel. Que é parte do antissemitismo também, não é, Márcio? Eu diria que naquela região nem é antissemitismo, é um movimento extremista islâmico
que não aceita qualquer um que não seja islâmico, porque eles também não aceitam os cristãos, não aceitam o Bahá'í, que é uma religião da região. Eles não aceitam nenhuma religião que não seja o islamismo. Esse é o radicalismo islâmico. É aqueles ayatolás do Irã, que, por exemplo, fizeram aquela fatwa, que é uma lei que tem que atacar o Salman Rushdie, que era aquele escritor indiano que escreveu alguma coisa sobre o Alcorão, que os ayatolás não aceitaram, achavam que era uma ofensa ao Alcorão, que é o livro de reza deles. E o Salman Rushdie foi caçado no mundo inteiro por esses extremistas malucos. Então, nesses países não existem igrejas também. Eles não aceitam nada que não seja mesquita. Nenhuma religião existe nesses países islâmicos radicais. Eles não aceitam. Então, o Hamas, depois que se ele conseguisse destruir Israel, ele ia destruir o resto do mundo ocidental, porque eles querem seguir as palavras dos islâmicos radicais, que é ou você se converte ou você é passado na espada. Ou você se converte ou o teu pescoço é cortado. E ele recebeu muito apoio da Cisjordânia também, não é, o Pete? Como é que é? O Hamas recebeu muito apoio da Cisjordânia, não foi no início ali? A Cisjordânia, no começo, tentou dar um apoio estrutural político, mas Cisjordânia hoje é dirigida pela autoridade palestina, que o Hamas também não aceita. O Hamas, que domina hoje Gaza, é o Hamas. Quem deveria administrar, né, é o Hamas. A autoridade palestina fica na Cisjordânia. Porque também essa é outra dificuldade, que é o desentendimento entre eles. Pega o caso, o Irã é um islâmico xiita. A Arábia Saudita e vários outros países é um islamismo sunita. E os xiitas e os sunitas se odeiam. Eles querem um destruir o outro. Um dos motivos que falam desse ataque de 7 de outubro é que Israel estava assinando um acordo de paz com a Arábia Saudita, que é sunita. Isso ia prejudicar o Irã, que é xiita, que o Irã quer conquistar a região. Então, se prepararam para esse ataque para atrapalhar as negociações com a Arábia Saudita. Ali é uma confusão muito grande, muito complexo tudo, que a gente fica bem chateado quando pessoas que não conhecem o assunto e que não entendem nada dão palpites. Tá cheio de especialista o mundo hoje, né? Cheio de especialista. A gente acabou de ter um problema vergonhoso com a Letícia Sabatella, aquela atriz, que publicou, quer dizer, a Letícia Sabatella não entende nada daquele assunto, não conhece nada e começou a dar palpite, ela e o José de Abreu. Você estava movendo um processo contra ela? Ela parece que pediu desculpas, algo assim? Então, eu estou checando se o processo continua, porque ela publicou fake news, que é crime, publicou discurso de ódio, ela e o José de Abreu. O José de Abreu já foi cancelado nas redes sociais, ela ainda não foi, não sei porquê. Eu espero que a Rede Globo a demita, porque eu acho uma vergonha a Rede Globo ter uma pessoa com essa posição tão antissemita. Você me perguntou antes, né, se o Hamas é antissemita. Porque o Hamas é outra história por causa do problema islâmico. No caso da Letícia, ela é antissemita. Pelas declarações que ela fez, pela posição que ela tomou, ela é antissemita. Racismo é crime no Brasil. Então ela tem que ser punida, ela tem que ser processada e punida. Não pode ficar impune. José de Abreu também tem que ser processado. Que se metem... Olha, a gente tem tantos problemas no Brasil, né? O Brasil não falta problemas. Nós vivemos uma guerra civil. Mais de 50 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. Muito analfabetismo. Analfabetismo, falta de esgoto, falta de luz,
A gente sabe como é a situação por aí, balas perdidas que matam crianças. Por que esse pessoal quer se meter num assunto a 15 mil quilômetros de distância que eles não estudaram e não entendem? O próprio governo brasileiro, acho que nós elegemos o governo para cuidar dos problemas do Brasil. Por que eles não acabam com a guerra no Brasil? Por que eles não acabam com o PCC, o Comando Vermelho e sei lá quantas organizações criminosas tem aqui? E o Celso Amorim quer se meter num problema que ele nem sabe o que é, porque o Celso Amorim vive na década de 1960. Aí é complicado. Márcio Pitliuk aqui dando uma aula de história desse contexto que envolve lá a guerra na faixa de Gaza. A gente vai continuar nesse papo aqui. Eu até quero saber depois do Márcio, se depois do que houve naquela madrugada de 7 de outubro, se ainda há espaço para evitar o pior. Mas ele vai responder isso depois do nosso segundo quadro. Vem aí o jornalista e crítico musical Sérgio Martins, falando aí de Black Sabbath e rock and roll. Programa Paiaiana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins. Olá, Carlos Silvio. Olá, amigos do Paiaiana Conectados. O Black Sabbath tem uma canção chamada Hard Road, que o clipe passava no Som Pop, assim. Eu gosto daquela... Putz, tem várias músicas, né? Junior's Eyes, que nasceu, na verdade, era uma demo retrabalhada com o Dave Walker, né? Que substituiu temporariamente o Ozzy. Eu adoro o Johnny Blaze, aquele teclado. Eu acho um belo disco, O Black Sabbath, assim, o único que eu gosto menos, assim, é o Technical Ecstasy. Rock and Roll Doctor eu acho chatinha, mas eu gosto muito da Backstreet Kids. Se você escutar Backstreet Kids, é muito próximo do que o Ozzy fez na carreira solo, que era um pouquinho mais pesado, né? Aliás, um dia desse eu assisti o documentário do Randy Rhoads, né? Que sensacional. Saiu agora, né? Passou na televisão nos Estados Unidos, lógico, recentemente. Que guitarrista fantástico. O Randy Rhoads pra mim é que nem Jimi Hendrix, assim. Qual é o melhor guitarrista? Não, então vamos fazer o seguinte, você tira o Jimi Hendrix e bota o resto. E o Randy Rhoads pra mim é isso, assim. Qual é o melhor guitarrista do Ozzy? Tirando o Randy Rhoads, porque o Randy Rhoads foi o cara que definiu o som do Ozzy. E depois vieram os outros que, mais ou menos. Eu acho o pior pra mim é o Brad Gillis. Não gosto daquela guitarra cheia de efeito dele. Jake Lee eu acho fabuloso. É louco, né? Porque a primeira vez que eu ouvi o Jake Lee foi numa fita pirata daquele US Festival de 1983. Ele ainda não tinha imagens dele tocando. Então você escutava e falava assim, cara, isso não é possível, isso é uma gravação do Randy Rhoads. Está tocando um pouco diferente. Eu acho ele criativo, ele era um guitarrista muito criativo, tem solos fabulosos. Tem uma canção chamada Journey to the Center of Eternity, que acho que abriu o lado B, do Bark at the Moon. Tem um só... Ele vai fazendo... Ele é muito bom. O Zakk Wylde eu acho muito... Eu gosto, acho um bom guitarrista, mas é muito presepeiro pro meu gosto. Muito show-off. Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiana Conectados, lembrando que você pode acompanhar a programação 24 horas em radioconectados.com.br. Sérgio Martins também escreve na revista Carta Capital e é editor-chefe da revista Billboard Brasil. Nosso bate-papo hoje aqui é um tema muito sério, complexo, e é necessário sempre trazer para esses temas alguém que conheça, que estude do assunto, para a gente não falar muita bobagem. Márcio Pitt está aqui com a gente, esclarecendo aí algumas dúvidas, dando aí uma explanação sobre o contexto histórico. Eu te perguntei o seguinte, Márcio, depois daqueles madrugada de sábado, 7 de outubro, e que vem se correndo até hoje aí, há ainda espaço para evitar o pior? Ou melhor, é possível dialogar com quem quer a guerra, com quem quer o ódio? É possível isso? Então, só recordando, para quem não lembra, no dia 7 de outubro, tropas do Hamas cruzaram a fronteira de Gaza, entraram em Israel, atacaram cidades, atacaram bairros de civis, atacaram uma rave que estava acontecendo com 2.000 jovens, assassinaram de maneira brutal 1.400 pessoas, jovens, crianças, bebês,
puseram fogo em cadáveres. Ontem mesmo, ainda descobriram mais 10 corpos carbonizados, que Israel está tendo dificuldade de identificar quem é, tal carbonização que eles estavam. Estupraram dezenas de meninas, mataram e deceparam a cabeça de quase 40 bebês e sequestraram 240 pessoas e levaram para a faixa de Gaza. Esse é um crime de guerra absurdo que mostra que o Hamas é uma organização terrorista, não é um exército. Eu acho que sua pergunta, né, se existe espaço para negociação, para conversa. Com o Hamas nunca existiu. Isso não mudou em nada, porque o Hamas é isso, eles querem destruir o Estado de Israel, eles não querem 2 Estados, eles não querem um Estado palestino e um Estado judaico. O Hamas não administrou Gaza, não deu condições para os seus 2 milhões de palestinos que vivem lá viver bem. Como eu falei antes, todo o dinheiro que eles recebem, eles usam para o exército. Né? Para você ter uma ideia, tinha 40 mil palestinos que saíam diariamente de Gaza para trabalhar em Israel. Claro que agora Israel fechou isso porque a gente não sabe quantos desses eram infiltrados do Hamas. Palestinos de Gaza iam fazer tratamento médico em Israel, iam estudar em Israel, porque Gaza não oferece as mesmas condições. Então, Israel tinha uma relação boa com os palestinos que viviam lá, mas nunca teve com o Hamas, porque o Hamas é uma organização terrorista. Você não consegue sentar. É como, vamos sentar com o Pablo Escobar e fazer um acordo com ele que ele não vai mais traficar drogas. É o que ele faz. O que ele fazia, né? Morreu, mas o que ele fazia era traficar drogas. Então, não tem diálogo com um traficante psicopata desse nível. Israel já tinha feito a paz com o Egito, está numa situação tranquila com o Líbano não quer entrar em guerra com Israel, fez a paz com a Jordânia, o rei da Jordânia também não quer guerra com Israel, estava assinando acordos de paz com o Bahrein, com o Kuwait, com outros países do Golfo Pérsico e ia assinar com a maior potência da região, que era a Arábia Saudita. Com esses dá para conversar, Israel vai continuar conversando para tentar achar um jeito de todo mundo conviver. Mas com o Hamas, com o Hezbollah, que é o grupo terrorista que está no norte, dentro do Líbano, financiado pelo Irã, com a Jihad Islâmica, não tem conversa. Não sei se o ouvinte lembra do ISIS, aquele grupo islâmico radical também, que cortava o pescoço das pessoas e filmava, colocava jaulas com pessoas em fogueiras, que estava tentando fazer um Estado Islâmico numa parte da Síria, do Iraque. Teve que ser destruído, é como a Al-Qaeda, lá do Osama Bin Laden, que explodiu as Torres Gêmeas. Não tem negociação porque esse pessoal não quer negociar, esse pessoal quer o terror. Né? Como é que você recebe? Como é que você recebe, por exemplo, algumas falas, comentários eu tenho ouvido sobre criticando até a reação de Israel, do presidente de Israel? Como é que você recebe esses comentários? Olha, são pessoas, são antissemitas. Quando o pessoal diz que Israel está reagindo de maneira desproporcional, então vamos dizer, o proporcional seria Israel invadir a faixa de Gaza, estuprar dezenas de mulheres, isso seria o proporcional. Cortar a cabeça de bebês, matar 1.400 civis, entre eles muitos jovens, idosos, isso seria o proporcional, vamos dizer, 1 por 1. Só que Israel é um Estado civilizado, jamais vai fazer isso. Israel tem que tirar o Hamas do poder, tem que destruir o Hamas. O Hamas é um exército, é uma guerra, o Hamas impede que os civis saiam de lá. O Hamas usa hospitais, escolas, mesquitas como quartel-general embaixo. Eles cavam os túneis e lá dentro eles escondem munição, armamento, foguetes.
Então, para Israel atacar um grupo que está numa área dessas e não deixa os civis saírem, até os palestinos são reféns do Hamas. Então, criticar Israel não faz sentido. Uma outra crítica que fazem porque Israel tinha um governo de extrema-direita, que é o Benjamin Netanyahu, né? Eu já perguntei para algumas pessoas, então quer dizer que se o governo fosse de esquerda, o Hamas não teria atacado? Teria atacado como atacou de outras vezes. E esses terroristas do Hamas, antes de matar e estuprar uma jovem, eles não perguntaram para ela, você é de esquerda ou você é de direita? Você é a favor do Netanyahu ou você é contra o Netanyahu? Ah, você é contra o Netanyahu? Então não vou te estuprar. Então, esses comentários são comentários antissemitas, comentários racistas, preconceituosos, que tentam justificar um atentado terrorista. Um atentado terrorista não tem justificativa. O programa Paiana Conectados vai agora para o seu terceiro quadro. O escritor e historiador Darlan Zurk fala sobre a Feira do Livro, que está acontecendo aqui na USP, a USP vai até dia 12. Eu estive lá ontem e comprei alguns livros e o preço tá legal. Fiquei surpreso com a quantidade de pessoas, muita gente. Cultura Conectada. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e todos que estão acompanhando o programa Paiaiada Conectados. Passados 25 anos, eis que continua acontecendo a Festa do Livro da USP, no campus do bairro Butantã, da Universidade de São Paulo, na capital paulista. Com no mínimo 50% de desconto, os livros à venda são de quase todas as áreas do conhecimento, passando por quadrinhos, religiosos e esotéricos. Inicialmente voltado para os alunos da instituição, condicionado pela bibliografia que os professores indicavam e composto de algumas dezenas de editoras, o evento Uspiano do Livro ganhou grandes dimensões, ampliou os dias até domingo para receber melhor o público de fora e já faz parte de um dos maiores acontecimentos do ramo no Brasil. Claro que não dá para disputar com as bienais em tamanho, mas, em relação aos preços, ganha de qualquer uma. A Festa do Livro da USP tinha apenas editoras universitárias ou editoras cujo público era do mundo acadêmico. Agora não mais. São de diferentes segmentos as que comparecem ao local e chegam a quantidade aproximada de 300. Enfim, a festa cresceu e apareceu. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Paiaiana Conectado. Acesse darlanzurk.com e adquira também o livro do próprio autor, A Fúria de Papéis Espalhados. Márcio Pitliuk. Eu tô falando o nome dele toda hora aqui, que é para treinar mesmo, porque o nome dele não é fácil de pronunciar, então eu fico falando toda hora, que eu vim treinando também ali no carro, entendeu? Falando em voz alta, eu vi que alguém no trânsito até tava, esse cara tá meio maluco, assim, entendeu? Ô Márcio, me diz o seguinte, o Egito tem algum receio também de abrir ali as suas fronteiras e o Hamas entrar ali e se espalhar pelo Egito? Essa pergunta é muito boa, Carlos. Essa pergunta é muito interessante. A faixa de Gaza tem fronteira com Israel e do sul com o Egito. Tem uma parte lá no sul que é com o Egito. E quando Israel avisou que ia atacar Gaza, atacar Gaza é um cacófago feio. Mas quando Israel avisou que ia atacar, falou para os civis saírem e irem para o sul, porque o Hamas está concentrado na parte norte. O Hamas não deixou as pessoas saírem, foi forçado a deixar a grande parte sair, mas ainda tem centenas de milhares de palestinos que não conseguem sair da região norte, porque o Hamas não deixa. É para morrer gente e ele dizer que Israel que matou. Mas a grande parte conseguiu ir para o sul, na esperança de entrar no Egito. O Egito não deixa esse pessoal entrar lá. O Egito não deixa os palestinos entrarem no seu território. Por quê? Porque junto com o Hamas tem uma outra organização terrorista, que é a Jihad Islâmica, que é a Irmandade Muçulmana, chama Irmandade Muçulmana em português,
que é um outro grupo radical islâmico, e o Egito tem medo desse pessoal, porque o Egito já teve muitos problemas com a Irmandade Muçulmana no seu território, no seu país. Eles queriam derrubar o governo, então eles têm medo que no meio dessa população entre muita gente do Hamas e da Irmandade Muçulmana e desestabilize o Egito. Isso que eu estava falando, você vê que a situação dos palestinos não é fácil porque eles não têm muito para onde correr. Os árabes também não querem ir, eles são todos árabes, são todos islâmicos, mas eles não querem, porque eles têm medo de uma desestabilização. Então virou esse conta-gotas na fronteira. Para sair pelo Egito, o Egito quer ver o documento, o passaporte, falar com cada um para ver se não é um terrorista infiltrado. A mesma coisa, Israel também participa dessa triagem para ver se não tem algum líder do Hamas fugindo. Por isso que criou esse problema humanitário, que não sai todo mundo, está conseguindo passar quem tem dupla nacionalidade, por exemplo, palestinos que tinham nacionalidade holandesa ou até ucraniana, francesa, de algum outro país, está conseguindo sair. E o Brasil está tentando tirar, parece que eram 34 palestinos com dupla nacionalidade que estão tentando sair de lá também e vir para o Brasil. Eu estava lendo uma entrevista do Marcelo Buzetto, que é cientista político, especialista na questão palestina, e ele me falou uma frase, tem uma frase dele nessa entrevista que me pareceu muito genérica, assim. E aí eu vou ler a frase dele e gostaria também que você opinasse sobre as pessoas que ainda não se posicionam, que acham que ficam ali em cima do muro. A frase dele diz o seguinte, ó, abre aspas, é um conflito entre colonizador e colonizado, fecha aspas. Não fica muito genérico essa frase, ô Márcio? Olha, não só é genérica, como ela é falsa. Lá não existe nenhum país colonizador nem colonizado, eu não sei a quem se refere. O colonizador, os colonizadores, que era o Egito, que era, desculpe, Inglaterra e França, saíram de lá depois da Segunda Guerra Mundial, 47 por aí. Não existe nenhum colonizador lá. Ele está tentando dizer que Israel é um país colonizador, ou ele está manipulando, ele está criando uma narrativa, ou ele não sabe o que é um país colonizador. O país colonizador é um país que tem colônias. Israel não tem colônias. A Inglaterra tinha colônias na África, a Bélgica tinha colônias na África, Portugal tinha colônias no Brasil e na África, até na Ásia. Então ele está querendo ou manipular, ou ele não sabe o que é colonizador e colonizado. Qual é a tua opinião sobre a ONU, nesse caso? Olha, Carlos, eu acho que podiam fechar a ONU, né? Porque a ONU é dominada por teocracias e ditaduras. Para você ter uma ideia, o Irã é um país que todo mundo sabe não respeita os direitos humanos. O Irã enforca homossexuais. O Irã prende mulheres que não cobrem os cabelos. Teve há poucos meses, revoltas nas cidades do Irã, que as mulheres exigiam o direito de ter os seus cabelos expostos, mas os ayatolás não permitem. O adultério feminino é punido com chibatadas, com prisão e tudo mais. Então, qualquer oposição ali é presa. O Irã não respeita direitos humanos. E você sabe quem é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU? O Irã. Quer dizer, um país que enforca homossexual, como é que pode ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos? Então, por que ela é? Porque as teocracias, as ditaduras, aprovaram o Irã como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, a ONU também, o atual presidente, o Guterres, acusa Israel de ser genocida. Ou o Guterres é mau caráter, ou ele não sabe o que é genocídio. Esse é o presidente da ONU. Então, a ONU se tornou um organismo totalmente sem função. Você vê, a ONU não conseguiu acabar com a guerra
na Ucrânia, né, com o ataque da Rússia contra a Ucrânia, não consegue acabar com as guerras que tem na África, não consegue acabar com grupos terroristas espalhados por todo o mundo, não conseguiu impedir a guerra entre a Sérvia e a Croácia, o desmantelamento da Iugoslávia. A ONU não tem a menor função, a ONU não serve para nada, é um cabide de empregos que custa caro. Por mim, ela podia ser fechada, que não vai fazer falta nenhuma. Este é Márcio Pitliuk, que também fala mesmo. O homem é bom, o homem fala aqui, viu? Ó, deixa eu chamar aqui o nosso terceiro quadro. Vem aí direto ao assunto no Paiá. O Neumann também faz aqui uma coluna. E ele vai falar de 3 assuntos. Num comentário, hoje ele fala de 3 assuntos. É isso, Neumann? Chegue. O jornalista José Neumann Pinto apresenta Direto ao Assunto, no Paiaiá. Venho aqui conversar com vocês a partir do drama de 34 brasileiros que estão retidos ainda em Gaza, no meio do conflito das bombas entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O grupo de brasileiros e familiares que já estão autorizados a sair da faixa de Gaza, a zona do conflito entre Israel e o grupo terrorista islamita Hamas, desde 7 de outubro, já estão no posto de fronteira de Rafah. Esperam para entrar no Egito, daí pegar um avião de volta ao Brasil. O governo brasileiro, inclusive, já está providenciando abrigos para que eles possam encontrar lares no Brasil, pois eles não têm condições para criar um lar, para pagar um lar. A expectativa de saírem foi frustrada depois de um novo fechamento da fronteira na tarde desta sexta-feira, de manhã, em Brasília, segundo o embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto. Isso acontece no meio de um conflito diplomático entre o Brasil. Israel podia ter sido claramente dispensado se o embaixador de Israel, o Daniel Zohar Sunshine, tivesse o mínimo de juízo e de contenção, de entusiasmo, ao não receber Jair Bolsonaro, que não é mais presidente do Brasil, que não é mais deputado. Rui Tomé de Souza Aguiar foi preso na manhã desta sexta-feira durante a Operação Éolo. Éolo é evento em grego, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil, também do Rio. Além dele, outras quatro pessoas foram presas e, de acordo com as investigações, uma organização superfaturou a compra de 9 respiradores mecânicos para o combate à Covid em Carmos, cidade da região serrana do estado, durante a pandemia. Antes de terminar aqui a semana, voltando no domingo com 2 dedos de prosa, eu quero dizer que eu já pus nessa semana o Neumann em entrevista com Jacó Pinheiro Goldberg. Jacó Pinheiro Goldberg é um gênio, você pode ver isso nessa entrevista. É um advogado, um grande jurista e um psicanalista. E a entrevista que ele me deu a respeito da sua militância na juventude contra o antissemitismo e agora o que está acontecendo no Oriente Médio é simplesmente inesquecível. Você veja que você não vai se arrepender. José Neumann Pinto, direto ao assunto, no Paiaiá. Programa Paiaiá na Conectado. Acesse lá o YouTube, José Neumann Pinto, ele também escreve na revista Cruzoé e o Antagonista. E lá no YouTube do Neumann também tem uma entrevista muito boa, melhor do que essa aqui, talvez, com o Márcio Pitliuk, entendeu? Tá lá no YouTube do Neumann. Vai lá e assista a entrevista com o mestre Neumann. Deixa eu te fazer aqui, enquanto um tempinho que nos resta tem, falando sobre crime de guerra. Eu tava lendo também que, Melania O'Brien, não sei se eu estou pronunciando o nome correto dela, professora visitando o Direito Internacional na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, observou que, abre aspas, há violações das leis de guerra por ambas as partes, fecha aspas. E eu complemento o seguinte, eu estava ouvindo até hoje que o Israel tem mísseis que eles são estrategicamente direcionados, com tecnologia e tudo, enquanto o Hamas joga foguete e acerte em quem tiver na frente. Há violações das leis de guerra de ambas as partes aí, Pete? Só antes de responder, eu queria te dizer que eu conheci o Neumann há uns 30 anos no Estadão,
quando eu fazia como hobby uma tira, uma história em quadrinhos, eu sempre falo para ele nunca gosta, ele sempre acha ruim que eu falo, quando eu crescer, eu quero escrever que nem o Neumann. Ele é mestre. Para mim é o melhor texto da imprensa brasileira, eu acho que ele escreve... Realmente, eu gostaria de saber escrever tão bem quanto o Neumann. Eu adoro e é gente boa demais, viu? Gente boa. Muito boa, gente. Muito boa. Ele sempre faz uma cara assim quando eu falo isso para ele. E eu acho que eu tenho 1 ano ou 2 mais que ele, acho que é por isso. Pode ser. Olha, eu acho que qualquer guerra tem crimes de guerra, né? Eu acho que guerra é uma coisa horrorosa, uma coisa horrível, uma coisa que nós estamos no século XXI. Estamos em 2023 e não só ainda temos guerras na Europa, no Oriente Médio, na África, como a gente está vendo os países se armarem cada vez mais. A Polônia está se armando até os dentes com medo da Rússia, a Moldávia com medo da Rússia, os países bálticos com medo da Rússia, Israel tendo que se armar para não ser destruído. A guerra é uma coisa que não tem sentido em existir, porque é uma brutalidade sem tamanho. Então, com certeza, os dois lados acabam sofrendo, e quem sofre. A gente fala assim, coitado dos civis morreram. Mas o soldado também é um civil. O soldado é uma pessoa, claro. Quer ir para a guerra e morrer. Claro. É ruim para todo mundo. Mas sei lá, o ser humano é um animal ruim, né? O ser humano... Eu falo para os amigos que a gente devia devolver tudo para os dinossauros e começar de novo, que a gente não deu certo. Eu já falei isso também, viu? Márcio? Mas é o seguinte, nosso tempo aqui está se encerrando, eu gostaria que você, em 1 minutinho e meio, falasse aí onde as pessoas podem encontrar os teus livros. Tá bom. Então, o Engenheiro da Morte, A Alpinista, que é a participação das mulheres no nazismo, e O Homem que Venceu Hitler, em todas as boas livrarias do Brasil, na Amazon, em sites de livros, está em todo lugar. A minha editora é a Vestígio, tem a distribuição nacional, as pessoas podem comprar editoras físicas, livrarias físicas, livrarias de internet, pode baixar no Kindle. O Mercado Livre também tem. O Mercado Livre também tem, eu comprei lá, viu? Mercado Livre tem em todos os lugares. E são livros onde eu consigo contar a história da Segunda Guerra Mundial de uma maneira leve, porque eu crio romances e personagens que interagem com a história verdadeira. Obrigado, viu, Pete? Satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Obrigado mesmo pela chance de falar com vocês. Márcio Pitliuk, muito obrigado pela participação, obrigado também a vocês. Bom final de semana a todos, eu volto no sábado que vem com uma entrevista com Fernando Mitri, diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes. Não se esqueça, se beber, não dirija, se dirigir, não beba, a vida vale a pena. Você ouviu o programa Paiaiana Conectados.